Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui continuando o nosso estudo da Carta aos Romanos, a lição 4, o justo juízo de Deus. E a gente vai ver hoje ponto 1, vamos terminar, ponto 2 e ponto 3. Louvado seja Deus, estamos aqui, queremos fazer uma oração. Santo Deus e bendito Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, aqui, ó Deus, estamos em contato, quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas que estarão recebendo esta ministração da Palavra do Senhor, num projeto da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor nos ajude, o Teu Espírito Santo que inspirou essa Escritura, também em nós produza a interpretação, a compreensão e a aplicação da Tua Palavra sobre nós, Senhor amado. Em nome de Jesus. Mas a nossa lição é essa aqui, o justo juízo de Deus, pastor Júlio César Bueno de Oliveira. Nós já vimos aqui o ponto 1, todos são culpados, que é dividido em 3, que o juízo de Deus é inevitável, o juízo de Deus é justo e o juízo de Deus é imparcial. Agora, no versículo 17, veja bem, do 17 até o 3:8, tem uma nova porção, né? Uma nova porção. E essa porção, nós vamos ter ela assim. Do 12 vai até o 16. Todas as Bíblias fazem do 12 até ao 16. Né? É uma porção inteira, do 12 ao 16. Vamos ler. Essa é a primeira. Essa aqui é a nova Almeida atualizada. Assim significa que é explicando o que vinha dizendo antes. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, aleluia, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Bom, irmãos, nós temos aqui o texto agora daqui para frente, ele é mais simples do que estava vindo antes. Ele agora é mais simples. O que a gente tem aqui a princípio o texto, e deixa eu abrir aqui o texto de Lutero para você ver. O texto parece querer dizer que as pessoas, mesmo sem terem ouvido o Evangelho, e diz aqui a de Lutero, presta atenção, há uma diferença, há uma diferença. Eu não sei de que maneira eu vou enviar esse texto de Lutero para vocês, porque tem o Facebook, tem o YouTube. Eu não sei se você... eu vou tentar produzir até o fim a tradução completa. Se você tiver interesse no que eu já produzi, dá um jeito de me informar por que instrumento eu posso enviar para você
esse texto, mas deixa eu comparar aqui para você ver, ó. Ele diz assim, ó. Ele diz aqui pra gente, né? Deixa eu diminuir para caber. Ele diz assim, que os gentios que não têm lei praticam em seu estado natural o que a lei exige. E essa tradução aqui, ela colocou para a gente o seguinte, deixa eu te mostrar a diferença, né? A diferença aqui entre um texto e outro texto. Aleluia. A gente consegue puxar mais esse, ele não vem mais e nem anda. Mas olha aqui. Aqui diz assim: praticam em seu estado natural o que a lei exige. Já aqui diz assim: os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena. Então aqui dá a ideia de que existe na natureza uma lei, que seria uma lei natural. Aqui Lutero diz que não. Que o que está falando de natureza aqui não é que tem uma lei da natureza, é o estado natural deles. Então preste atenção. O estado natural do não-judeu, esse texto ele vai tratar do judeu e do não-judeu. Trazendo para os dias de hoje, o judeu então, ele representa aquele que conhece a palavra, ou religioso, ou um crente que participa, que frequenta, que lê, que estuda a Bíblia, e o gentio como sendo aquele que não tem esse conhecimento. E quando diz aqui, de novo, deixa eu te mostrar, o estado natural dos gentios é não ter a lei. Por que é o estado natural? Porque eles não nasceram e como judeus, desde criança, foram ensinados a palavra, foram ensinados aos cultos, o natural deles é não ser judeu e, portanto, não ter conhecimento da lei. Então, preste atenção nessa diferença aqui, ó. Quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, ele cria a possibilidade de que está se dizendo que existe uma lei na natureza que pode ser aprendida sem a Bíblia. Aqui essa tradução do Lutero diz que não é isso que está falando, não. O que está falando aqui, ó, agora consegui, né? O que está falando aqui é que em seu estado natural, bom, isso aqui você então já compreendeu, né? Não é que tem uma lei na natureza que não precisa pregar a palavra que a pessoa consegue na natureza conhecer a lei, não. A natureza, já vimos no capítulo 1, ela tem uma revelação mesmo, mas é uma revelação da existência e da natureza invisível de Deus. A revelação da vontade, dos preceitos de Deus, morais, espirituais, não está revelado na natureza, não. E então, presta atenção nessas traduções, porque todas as traduções, veja que a NVI também diz a mesma coisa. Ó. Aqui, muito bem. Aqui, inclusive, fala de outra forma. Todo aquele que pecar sem lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será justo. Porque os que não ouvem a lei é que são justos. De fato, e uma coisa que presta atenção, na NVI, versículos 14 e 15 estão dentro de um parêntese. Ó, tá vendo? Tem um parêntese, que essa aqui, ó,
A Almeida não tem esse parêntese, não. A gente vai te explicar isso aqui. Praticam, de fato, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Veja a diferença de tradução. Praticam naturalmente o que ela ordena. Pode, por natureza, sem conhecer. Problema grave de tradução de novo. E praticar a lei. Então, aqui, a natureza está se referindo ao quê? Então, a NVI, ela diz, praticam naturalmente o que ela ordena, viu? A atualizada diz, fazem por natureza o que a lei ordena. Todas elas diferem. E olha, irmãos, essa de Lutero realmente é a que está melhor colocada aqui, segundo toda a tradução dos originais. Olha, segundo todas as traduções, é essa aqui aos Romanos de Lutero, que está dizendo a verdade. O que está dizendo aqui é que em seu estado natural, praticam em seu estado natural, então aqui é o estado natural deles, né? Em seu estado natural, praticam o que a lei exige. O seu estado natural é o estado de não conhecer a lei. Mas vamos adiante, ver onde a gente vai chegar aqui. A nossa lição, ela coloca o seguinte aqui nesse ponto do 12 ao 16. Aprendemos nas Escrituras que Deus é santo e justo. Então o juízo que virá sobre toda a humanidade é imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. E essa porção é uma porção, do 12 ao 16 é uma porção, que pretende discorrer que Deus é imparcial. Todos os homens serão julgados. Não por rejeitar a Cristo, pois alguns nunca ouviram, jamais ouvirão falar de Cristo, mas por causa da natureza do pecado que existe neles. Quer dizer, quem nunca ouviu falar de Cristo também será julgado, por causa da natureza. Não é porque nunca ouviu, Tessalonicenses diz isso, que o Senhor vem tomando vingança contra os que não ouvem. Todos possuem a lei de Deus gravada no coração. E mesmo assim continuam transgredindo a lei. Então aqui no versículo 15, vamos ver aqui como é que Lutero disse o versículo 15. Estes apresentam a obra exigida pela lei, gravada em seus corações. Aqui está faltando eu fazer uma correção. Correções, sendo que eu pus em itálico essa entre colchete, no original não está, para você ver que o que se pretende dizer é que esses versículos aqui, na verdade é uma explicação que os gentios têm a lei gravada em seu coração e eles têm uma consciência e têm os seus pensamentos, que são testemunhas da lei, acusando ou desculpando. Agora a palavra-chave está aqui, no dia em que Deus julgará o que está oculto nas criaturas, segundo o Evangelho, por Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, ele está falando do juízo final. Falando que lá no juízo final, as pessoas, os que têm a lei e os que não têm a lei. Os que não têm a lei têm a consciência. E essa consciência acusa. E a mesma coisa da lei que acusa. Então, eles são desobedientes da mesma forma. Não tem desculpa nenhuma. É o que vem dizendo o texto aqui. Os judeus possuíam a lei dada por Deus, a qual ensinava como viver em conformidade com o Senhor. Os gentios não possuíam a lei, mas Deus deu a todo ser humano um testemunho interno, que é a própria lei de Deus gravada, aqui diz, na nossa mente, né?
Lá no texto diz a nossa consciência. Calvino chama esse princípio de semente da religião e senso da divindade. Sendo assim, todos são culpados por não viver em conformidade com esse testemunho interno. Tá vendo? Então a gente tem aqui essa colocação. E comentando aqui o texto rapidamente, deixa eu crescer ele aqui para a gente ver. Ele diz exatamente isso. Ó. Os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem, mas os que praticam é que serão justificados. Aí já vem aquela coisa que você sabe, que vai explicar mais tarde. E quem é que pratica a lei? Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Agora, deixa eu te explicar isso aqui. Irmãos, o que a palavra ensina para a gente, que é em Tiago, deixa eu te mostrar aqui em Tiago. Tiago, capítulo 2, ele diz assim, ó. Versículo 10. Qualquer que guardar toda a lei, a palavra que é essa aqui, ó. Toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Então, irmãos, quando diz que os gentios obedecem preceitos da lei, sem nunca terem lido a lei, e lembrando que a lei ela é como a cruz, ela tem 2 dimensionamentos, vertical, mandamentos para com Deus, e horizontal, mandamentos para o próximo. Os 10 mandamentos, 4 são a respeito de Deus e 6 são a respeito do próximo. Então, quando diz aqui, quando diz que os gentios pratiquem seu estado natural, o que a lei exige, eles são, sem ter a lei para si mesmo. Apresentam a obra exigida pela lei gravada em seus corações, no dia em que Deus julgará. Então, veja bem, o que diz lá em Tiago, e é o que diz o Antigo Testamento, para que a lei sirva de crédito para o pecador, esse pecador precisa cumprir, como diz Tiago, toda a lei. E esse é o caso que ele vai dizer aos judeus e também aos gentios. Quando diz que os gentios cumprem a lei, quando diz que os gentios apresentam a obra exigida pela lei, não está dizendo que eles cumprem tudo, mas que, no caso que a gente está fazendo a aplicação, os judeus são os religiosos, vamos dizer que sejam os crentes, e os gentios são os descrentes. Então, irmãos, existem pessoas descrentes e que antes nunca tinham ouvido o evangelho e nem coisa alguma, e que por natureza tem por código não adulterarás, não furtarás. Então a gente conhece pessoas que não são evangélicas e que são honestas, de verdade. Só que quem não tropeça nisso, tropeça naquilo. Então é o que vem dizendo que as pessoas no mundo, as pessoas fora da igreja, demonstram os princípios de respeito ao que é alheio e de não dar falso testemunho. Isso existe em pessoas que não conhecem a palavra. Só que, igual aos judeus, não cai num, mas cai no outro. E como disse Tiago aqui, que a gente acabou de ler, quem tropeça em um ponto torna-se culpado de todos os pontos, né? Então aqui o Romanos para hoje faz uma pergunta.
Você já parou para pensar como a natureza do homem é má? Isso acontece por causa do pecado que reside na raça humana e afeta toda a criação. Avalie quanto você tem lutado contra essa natureza má. Então, irmãos, o que Paulo vai demonstrar aqui em Romanos é que o homem não nasce neutro. Houve um teólogo chamado Pelágio. Então ele dizia isso, que ninguém nasce condenado, nem perdido, nem bom e nem mal. As pessoas nascem como um papel em branco e aí vão escolhendo, alguns se extraviam e outros se consertam. Isso é errado. A Bíblia declara a natureza má. Inclusive faz a pergunta aqui, não sei se você, quanto você tem lutado contra essa natureza má? Então é questão de uma natureza, e a natureza de nascença, o homem não nasce neutro, o homem nasce pecador e condenado também por esse pecado, né? Agora vem a pergunta, o judeu tem alguma vantagem? O povo judeu tem alguma vantagem? Esse texto aqui, ó, ele é grande, ele é enorme, ele vai até no capítulo 3 lá, versículo 8, mas vamos pegar por porções, né? Vamos pegar por porções. Do 17 até o final do capítulo aqui, nós temos o seguinte, ó. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então presta atenção, aqui Paulo falando ao judeu, lembra que a igreja em Roma tinha uma quantidade enorme de judeus, inclusive capítulos 14 e 15. Havia contenda entre os judeus e não judeus sobre carnes que podia comer, que não podia comer, etc. Então, os judeus se consideravam superiores. Eles tinham um complexo de superioridade, porque ele vai dizer aqui adiante, veja aqui, ó, quando ele pergunta assim, tem alguma vantagem o judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Nós vamos voltar e ver. Vantagem tem muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Então, irmãos, as vantagens, né, as vantagens. O judeu já vem ao mundo, até hoje, acredito, sendo educado na palavra, sendo levado na palavra. Seria talvez hoje um crente nascido em lar evangélico e desde pequeno criado no nosso sistema na escola dominical, depois nos departamentos e sempre etc. E chega na igreja uma pessoa que não teve essa formação. Nada, não conhece Bíblia, viveu praticando tudo na sua ignorância e alguém se acha superior. Às vezes, irmão, nós nos achamos superior pelo tempo de crente, né? Pelo conhecimento bíblico que temos,
Então, os judeus tinham alguma vantagem? Tinha, só que a vantagem não era para acreditar na vida deles algo que contrabalanceasse o pecado que eles praticavam. O que vai ficar claro até o final do texto é que a vantagem fazia deles mais responsáveis. Eles tinham maior responsabilidade. Porque ao contrário dos que não conheciam, eles conheciam a palavra, os oráculos de Deus, as profecias, né? E tal. E lembrando, irmãos, que aqui, ó, aqui em 12, versículo 12, pela primeira vez apresenta-se a palavra lei. Até aqui Paulo não tinha falado de lei, né? Ó, lei. Então, o que nós entendemos aqui? Primeiro, vamos dizer, de que lei é essa que está se falando aqui? Certamente está falando da lei de Moisés. E não só assim exatamente o Pentateuco, mas onde quer que haja lei no Antigo Testamento, a gente sabe que tem uma contagem que existiam na lei a serem cumpridos 613 preceitos a respeito de divisão de terra, de cerca dividindo terra, do animal do vizinho e daí por diante. Então, aqui, ó, quero que você preste atenção que aqui, né, no versículo 14, a gente está do 12, muito bem, está aqui no 14, 12, os que pecaram sem a lei, aqui começa, daqui começa a falar em lei, né? Muito bem. E o que perante Deus, Paulo está falando aos judeus, não são os ouvintes, mas os praticantes. E aqui, deixa eu corrigir essa palavra, né? Corações. Ok, muito bem. Aí ele vem dizendo, o que você se julga e o que você pratica. Irmãos, isso aqui se chama hipocrisia, né? Uma desconexão entre aquilo que você diz, declara como sendo certo, e aquilo que é o seu comportamento. Nós vimos na lição passada um gráfico que mostra que a questão é o comportamento. Isso chama hipocrisia e é muito grave. Todos romanos não temos na igreja hoje judeus e não judeus, mas nós temos a igreja, um povo que anuncia, né, a palavra, e vem a hipocrisia, é o escândalo. Em nossos dias isso tá cheio aí, né, de exemplos. E ao mesmo tempo, ele cobra aqui o que deveria ser, né, a prática da igreja. Guia de cegos. Guia de cegos aqui, irmão, significa cegueira espiritual. A igreja são pessoas, né? Não é o prédio, não é o templo, não é a denominação, não é o nome. Nós estamos numa vocação, e aqui veja o que quer dizer isso aqui. Ó. Israel tinha uma vocação divina. Deus instituiu Israel para ser guia de cegos. Deus institui Israel para ser luz para os que se encontram nas trevas. Deus estabeleceu Israel para ser um mestre dos ignorantes e dos imaturos. E para expressar pela lei o completo conhecimento da verdade que tinha diante de si. Irmãos, Israel, a nação de Israel, foi levantada por Deus com uma missão. E para cumprir essa missão,
Então o Senhor coroou com dons, o Espírito Santo, profetas, sacerdotes, manifestava sua glória e etc. Porém, a existência, o sentido de existência de Israel estava totalmente ligado à sua missão. Isso também é verdade sobre a igreja. A igreja, ela está na terra, né? Não é só, como alguns até querem que seja, que meu lugar no céu já está preparado e quando eu morrer, etc. Ainda bem que já superamos isso há muito tempo. Mas a igreja, ela existe com uma missão. Então, o sentido missional, vocacional. Israel não entendia esses privilégios que Deus lhe dava e, ao contrário, desenvolveu o sentimento de superioridade, né? Então, irmãos, é perigoso. Uma pessoa que não usa, uma mulher que não usa calça esporte, é direito dela e vai para o céu de beleza, mas se ela se julga superior a uma que usa, tem homem que não usa barba e acha que isso não é para crente e acha que é superior porque não usa. Os exemplos são muitos, né? Então as pessoas têm por onde na igreja, estou falando na igreja, cuidado com isso, eu tenho que ter cuidado, você também, de nós estarmos procurando por onde eu sou superior a qualquer um outro na igreja. A superioridade é fazer a missão. Nisso estava toda a glória de Israel era em fazer a missão e não em se julgar. Você sabe, eu considerava os gentios. Pedro, para poder entrar na casa de Cornélio, Deus teve um trabalho muito grande, porque judeu não entra na casa do não-judeu, crente não entra na casa do descrente, e esse tipo de coisa, e esquecendo que a questão, primeiro, cuidado com a hipocrisia, né? A hipocrisia nós vemos todos os dias nos jornais, líderes, pastores ou não, né, que vivem ensinando e etc. E de repente se descobre que aquele indivíduo, sei lá, é pedófilo, é pilantra. É a hipocrisia que cada um de nós tem que olhar no espelho, né? Porque a gente achar que a coisa ruim deste mundo foi o Bin Laden. O pior homem desta terra foi o Saddam Hussein. E graças a Deus que eu nunca matei ninguém. Mas só que o mandamento diz assim, quem não mata, mas dá falso testemunho, caiu nos 10. É um joguinho de dominó, derrubou um, derrubou os 10. Então cada um tenha bem consciência de que a superioridade e os privilégios são em função da missão. Deixa eu te mostrar aqui de novo. Qual é a missão da igreja? Guiar os cegos para a luz, né? Educar os ignorantes que não conhecem a palavra. Mestre de imaturos. A outra tradução, ela facilita para a gente, ela diz assim, ó. Eu vi aqui, foi no 3, né? Aqui, muito bem. Você está com os requeridos do cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, lá os imaturos, né? Mestre de crianças. Então está dizendo, irmão, da missão da igreja. A igreja tem que ter trabalho educativo. É função da igreja fazer isso. Agora é a função dos pais trazerem as crianças para serem educadas. Então a igreja ela tem que focar, né? Que o privilégio que Israel perdeu, o privilégio, porque não focou na missão. Ficou tocando nos privilégios e etc. Então preste bastante atenção
nisso aqui, né? Então, irmãos, a pergunta aqui. O povo judeu desenvolveu, ao longo de muitos anos, um sentimento particularista e exclusivista no tocante à revelação messiânica. Ele se julgava o povo judeu superior pelo fato de ter sido escolhido pelo Senhor para ser seu povo. Nós fomos escolhidos para o Senhor, para ser seu povo hoje. Deus também deu aos judeus a sua palavra, falando de diversas maneiras pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz que não só pelos profetas, mas por fim falou até pelo próprio Filho. Tudo isso os levou a acreditar que tinham alguma vantagem diante do Senhor. Então, irmãos, cuidado com esse sentimento de vantagem. O argumento do apóstolo destrói esse particularismo judaico. Os judeus eram tão culpados quanto os gentios, pois possuindo a lei, não viviam de acordo com ela. Eles conheciam claramente os preceitos da lei, mas mesmo assim estavam escravizados pela natureza pecaminosa. Não é suficiente conhecer a lei, é necessário viver de acordo com o que nela está escrito. Por causa da atitude dos judeus, Deus era blasfemado entre os não religiosos. Faltava coerência entre o que era dito e o que era vivido. É o dilema entre dizer e viver que afeta também a nossa vida como cristãos no século XXI. Irmãos, então essa lição para nós hoje chama bastante atenção. Cuidado, porque o fato de ser membro da igreja e ter sido batizado, etc., faz nós, supormos que praticando contra a palavra, essas coisas vão diminuir a nossa culpa diante de Deus, né? Então, ele usa aqui como exemplo, olha, deixa eu te mostrar. A circuncisão, versículos 26, 27, 8, 9. Muito bem. A circuncisão tem valor quando se cumpre a lei. Se, porém, és um transgressor da lei, tua circuncisão se torna igual à incircuncisão. Lembrando aqui rapidamente, irmão, a circuncisão era uma marca no corpo da aliança entre o Senhor e Abraão, e que foi passado aos descendentes de Abraão, como todo homem, né, apenas os machos, tinham aquele sinal de que eles estavam ligados à promessa de Abraão. Não é igual, mas seria hoje o batismo nas águas, né? Você é batizado nas águas. Esse batismo serve para alguma coisa, é a mesma coisa da circuncisão. Se você obedece à palavra dentro daquilo que Deus te permite, e se você vive na obediência da palavra, então o batismo é muito importante. O batismo te faz membro do corpo de Cristo. Porém, quem é batizado e é membro, sei lá, é totalmente inativo e às vezes até escandaloso, a pergunta é, esse batismo serve para salvar? Não. Não. Ser membro da igreja serve? Não. Irmão, ser membro da igreja é importante demais. Demais da conta. Veja que quando alguém é excluído da igreja é uma coisa doída, terrível, complicada. Mas ser membro da igreja e viver em desobediência à palavra, lá vai parar no juízo final. Porque no juízo final o crente não vai ser julgado. Então já é para quem não é crente. Haverá da parte de Deus um crédito, mas eu fui batizado. Você lembra Mateus 7? Senhor, falei em línguas, curei paralíticos, expulsei demônio, e vai lá e Jesus diz,
Vocês que praticam a iniquidade, não conheço, quer dizer, aqui não é o lugar de vocês. Então, mas a advertência é para uma obediência. Então, o assunto aqui da circuncisão, ele vai abordar aqui, no final desse capítulo, né? No versículo 28, 26. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? E aqui, irmãos, Paulo estava falando no caso dos crentes não judeus, que não tinham essa marca na carne física, uma marca física da circuncisão, mas pelo Espírito de Deus obedecem à palavra. Faz falta esse tipo de coisa? É a pergunta que a gente tem aqui, né? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito Santo e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja aqui, irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, olha, Deuteronômio 10:16. Lá em Deuteronômio, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Também aqui, irmão, Deuteronômio 30, verso 6. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e daí por diante. Então, irmãos, a coisa tem validade espiritual, né? Validade espiritual. Então, o batismo e essas coisas da igreja tem muito sentido participar da ceia, tem sentido ser membro da igreja, é importantíssimo ter sido batizado, e etc. Tem valor para quem é obediente. Para quem não é, não vai livrar do juízo de forma alguma, porque o tema da nossa lição é Deus é imparcial. O que o texto vem dizendo para a gente, irmão? Que da forma como o Senhor julgará o religioso, que tem a Bíblia, que tem os oráculos de Deus, tá vendo? Que tem a palavra de Deus, da mesma forma. E pergunta, se algum deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer o seguinte, irmão. Deus tem uma missão. Eu tenho falado isso para você. A missão não é da igreja. A igreja não tem missão. Quem tem missão é Deus. Desde a queda de Adão, que Deus procurou Adão, aonde você está? E que Deus está em busca do homem. Deus está em busca do ser humano. Não é da humanidade, é de pessoas. Deus está em busca. Então, quem salva, quem convence o pecador, João 14, é o Espírito Santo. A obra é de Deus. A igreja, diz Pedro, que foi dada à igreja um privilégio que os anjos queriam, que é o privilégio de anunciar o evangelho. Mas a missão é de Deus. Então, veja bem. Quando os judeus falharam na missão e ficaram só dentro de si mesmos, como alguma igreja que só vive dentro das quatro paredes, ou conforme eu coloquei essa semana, em vez de ir em busca dos descrédulos, fica andando em casa de descrente atrás de quem já é crente, para não sei o quê. Então, irmãos, perde o sentido da missão. Israel perdeu o sentido e Deus substituiu e colocou a igreja. Então Deus é fiel. Deus não se tornou infiel. Ele tem uma missão, ele colocou Israel. Israel não cumpriu a lição. A missão salvadora de Deus não fracassou.
Ele continua em missão e continua salvando. E agora isso está sobre a igreja. A igreja tem que refletir muito, mas é bastante mesmo. Qual é a nossa missão? Se nossa missão é encher banco, é encher prédio, etc. Qual é a nossa missão? Né? Qual é a nossa missão? A igreja tem que estar dentro, porque a missão não é nossa. A nossa no sentido, qual é a missão de Deus que Ele nos incumbiu de estar sendo cooperador dele nessa tarefa, e Ele não é infiel. E se uma igreja ou uma pessoa, uma denominação, um grupo de crentes não está cumprindo a missão, outros estão, de forma que Deus é fiel, Ele continua. É isso que quer dizer o texto aqui, o Senhor continua fiel, né? Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicação. Estou usando o argumento humano. Então, presta atenção, irmão. Paulo aqui vem dizendo que isso é argumento humano. Porque se a justiça de Deus ela se ressalta por causa da nossa injustiça, então Deus seria injusto? Claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns calionas dizem, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais, irmão, usando argumentos humanos, para justificar a instrumentação humana para justificar a verdade e a justiça de Deus. Então, a condenação desses é merecida. E interessante aqui também, mas eu queria falar, nosso tempo já vai terminar, é o seguinte, nós vamos ler agora sobre o pecado. Em nossos dias, pecado foi substituído por psicose, neurose, trauma e uma série de coisas que a Bíblia chama de pecado. Pecado inclui também tudo isso, mas é pecado. Então, a seguir aqui, veja aqui como é que fica. Aqui nessa NVI é mais didática. Não há um justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, presta atenção, irmão. Todas essas coisas aí. E interessante que a psicologia, alguma corrente de psiquiatria, tem exatamente por objetivo não curar a pessoa de todos aqueles males e de caminhos desgraçados, etc. Né? Mas você sabe que a proposta da filosofia é ajudar a pessoa a viver bem do jeito que ela é, viver bem com quem ela é. Então, não há ideia de erro, de pecado, não há essa ideia. Então, é te ajudar a viver bem. A Bíblia propõe o confronto. Isto se chama pecado. É manifestação da natureza pecaminosa. O nome disso é pecado. Eu ouço dizer, que eu não frequento outras igrejas, que não se prega assim mais exatamente sobre o pecado. Inclusive, alguém disse, se Paulo fosse pregar hoje essa pregação, né, de pecado, qual seria a reação? Como pregar para essa nova geração de jovens e na igreja e de crentes, etc., né? E o mundo que
quando falam em pecado, eles acham graça, porque para muita gente isso é apenas uma coisa que existe na mente dos religiosos, que pecado não existe, existe deficiência, mas é pecado não. Mas a Bíblia é clara acerca do pecado. Muito bem. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, veja bem, baseando-se na obediência à lei, tanto o judeu, que tem a lei escrita, como o gentio, que tem consciência, que acusa e faz algumas coisas certas, mas ninguém consegue fazer certo tudo de maneira que mereça uma justificação. Sabemos que foi o Senhor Jesus quem fez isso por nós. A justiça por meio da fé, né? Estamos terminando aqui. Olha, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei, não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará o circunciso e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. No capítulo 4, nossa lição 5 em diante, vai usar o exemplo de Abraão e vai dizer que semente de Abraão não é a da carne, é espiritual. Assim como circuncisão é a que é no coração, tirando a impureza, limpando o coração. Para terminar de ler a nossa lição, ela diz aqui, ó. O judeu pretensiosamente achou que tinha alguma vantagem sobre os gentios. A verdade divina revela que Deus não faz acepção de pessoas e ordena que também não façamos. Pare e pense. Você age de maneira discriminatória? Você se sente melhor do que as outras pessoas? Cuidado com isso. O que se conclui? Todo mundo é culpado diante de Deus. Nem judeus nem gentios têm alguma razão para se justificar diante da presença. Aí aqui, aquele texto que a gente leu, né? A gente tem aqui a coisa, Romanos para hoje, todo homem está condenado, mas existe um caminho de salvação chamado Jesus Cristo. Você já reconhece na sua condição? Muito bem. Conclusão. O apóstolo Paulo deixa claro que não há esperança para judeus nem para não judeus. Todos estão condenados a enfrentar o justo juízo de Deus e diante dele ninguém poderá se justificar. Os judeus acreditavam que jamais perderiam relacionamento com o Senhor, pois alimentavam uma visão particularista quanto à salvação. Deus, entretanto, revelou que a condenação deles era iminente, pois ele não se impressiona com religiosidade, graças a Deus pelo dom da fé e salvação em Cristo Jesus. Muito bem, irmãos, nós ainda temos 11 lições em Romanos, e esses assuntos eles vão assim se destrinchando, né, à medida que a gente anda. Então, a mensagem de hoje para a igreja hoje é: o que vale para Deus é o coração limpo, circuncidado. E o que vale para Deus é o seu desejo de obedecer. Não está dizendo que não há erro. O hipócrita,
A diferença do hipócrita que erra e o crente que erra é que o hipócrita não se arrepende. E ele continua vivendo como sendo um cristão exteriormente, perante a sociedade. Como se diz, mas quando não tem ninguém vendo, misericórdia. Então que Deus nos dê graça, lave de nós toda hipocrisia, nos ajude a sermos sinceros, né? Sinceros, e não temos nenhum espírito de ser superior a outro, porque eu sou mais crente, ou porque eu sou mais crente, por aí. A única superioridade que você tem é fazer a obra de Deus. O Senhor deu para cada um de nós, a tarefa é muito grande, são divididas, para cada um, para mim, para você. Deus também te deu uma tarefa. A sua superioridade está em cumprir a tarefa que Deus te entregou. E veja, a gente vê a ruindade da natureza humana olhando no espelho, que a gente vê. Lá pergunta, você luta contra essa natureza? Qual é o crente que não luta contra essa natureza? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Domingo que vem devemos continuar nesse sistema, ainda não podemos ter a escola bíblica dominical no templo, principalmente a classe de adultos, que mais da metade é idoso e grupo de risco. Então continuamos assim. Vamos orar? Santo Deus e bendito Pai, Senhor, chegamos ao final de mais esta lição, pedindo, Senhor, que aquilo que ficou faltando, ou aquilo que ficou mal colocado, ou mal explicado, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar na consciência, na mente, no coração de cada um desses participantes e esclarecer, Senhor. E que nas próximas também, algo que não ficou claro, que a gente consiga trabalhar em cima disso e trazer iluminação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? E fiquem em paz.